Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Tony e vou apresentar para vocês agora o meu TCC como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em biblioteconomia pela UDESC. A minha orientadora foi a professora doutora Lani Lucas e o título do meu trabalho é Construindo expressões de busca em bases de dados científicas, estratégias e lógica de pesquisa. Na introdução, eu trago um pouquinho sobre buscar informação como imprescindível, seja para uma pesquisa de rotina, onde, por exemplo, o usuário vai recuperar qual é a previsão do tempo de amanhã, ou seja para uma pesquisa científica, aquela que exige rigor científico, como uma tese ou uma dissertação, por exemplo. Esse ato de buscar informações, ele é essencial, faz parte desse processo. O advento da internet ele expandiu os horizontes da pesquisa e hoje nós temos acesso a diferentes tipos de materiais e documentos na web. Mas em contraponto disso, o volume de informações produzidas e disponíveis ele aumentou consideravelmente e aumenta a cada dia que passa. Então, para que você consiga encontrar aquela informação, você vai buscar em meio a muitos materiais. E é necessário que os pesquisadores de diferentes níveis eles desenvolvam habilidades, tenham conhecimento para que consigam chegar naquele material, aquela informação que eles precisam de uma forma mais rápida e assertiva. Dito isso, o meu problema de pesquisa é como funcionam os operadores de pesquisa utilizados em expressões de busca em bases de dados científicas. Então, o meu trabalho de conclusão de curso ele foi voltado para a pesquisa científica e para como ela é realizada dentro das bases de dados. Bom, o objetivo dele foi a caracterização de aspectos dos operadores de pesquisa na condição de auxiliares à construção de expressões de busca em bases de dados científicas. Para atingir esse objetivo geral, eu passei por alguns objetivos específicos, no meu caso foram 3. O primeiro deles foi apresentar o processo de pesquisa e as características das bases de dados científicas como fontes de informação. Depois, a reunião de princípios lógicos enquanto alicerce para a formulação de uma estratégia de pesquisa. E, por último, a descrição de exemplos que foram as aplicações feitas em bases de dados científicas com o uso da lógica de pesquisa. Como justificativa para a realização desse trabalho, eu coloquei que toda pesquisa acadêmico-científica irá passar pela etapa de levantamento bibliográfico. Então, independente do modelo da sua pesquisa científica, essa etapa onde você vai levantar material para fazer a sustentação do seu referencial teórico, ela é obrigatória, não tem como pular essa etapa. Então, ela vai fazer parte de qualquer tipo de pesquisa científica. Se você está desenvolvendo uma tese, uma dissertação, um artigo científico, um trabalho acadêmico, você vai precisar dessa etapa do levantamento bibliográfico para que ela sustente a análise dos seus resultados. A ideia também é que esse trabalho funcione como uma ferramenta de análise, para que as pessoas que não conhecem alguns operadores possam utilizá-lo talvez como guia, e que ele sirva de subsídio a pesquisas posteriores que vão conversar de alguma forma com o tema que eu estou abordando aqui agora. Como justificativa pessoal, eu trago interesse em seguir pesquisando nessa temática que eu trabalhei aqui no TCC. Bom, o que diz o meu referencial teórico? Na minha primeira sessão, eu trabalhei um pouquinho de pesquisa científica, e aí eu trouxe alguns autores que vão falar especificamente de metodologia de pesquisa, como Pedro Demo, o Padranov e Freitas, e a Galvão, que vai trazer um pouco dessa importância do levantamento bibliográfico para a pesquisa científica. Dentro dessa sessão, eu trouxe um pouquinho sobre fontes de informação para a pesquisa científica, e aí voltado para a base de dados. Continuando o referencial teórico, eu falo um pouquinho também das bases de dados científicas, os tipos de base de dados, e aí eu utilizei bastante a Jennifer Rowley como sustentação mesmo do meu trabalho para entender, de fato, como eram as bases de dados, qual é a função delas. Dentro dessa sessão, também falei um pouquinho sobre estratégias de recuperação da informação, partindo para uma parte mais técnica da nossa área, e aí eu utilizei o Araújo Júnior e também os 8 passos do serviço de referência de Grogan para fazer esse contraponto de como era antigamente e como está sendo hoje em relação aos passos que o usuário tem para chegar numa informação, para conseguir realizar uma pesquisa. Seguindo o referencial teórico, depois eu falo um pouquinho sobre lógica e estratégias de pesquisa, e aí eu voltei lá no pensamento aristotélico, eu fui atrás de alguns autores que falavam um pouquinho dessa formulação de Aristóteles em relação aos argumentos, com os 2 tipos de argumentos, a dedução e a indução, e eu trago para vocês um exemplo de dedução, como todo homem é mortal,
Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. A dedução aí seria um argumento que parte do geral para o particular, um argumento válido, e tem também a indução que vai partir do particular para o geral. E eu vou mostrar um exemplo para vocês mais à frente, conforme eu for explicando como que eu fiz essa relação, né, desse pensamento aristotélico dentro do meu trabalho. Em relação à metodologia, é uma pesquisa de natureza aplicada, foi uma pesquisa bibliográfica e documental, e na forma qualitativa. Em relação aos procedimentos adotados, foram instrumentos informais e não estruturados de coleta de dados. Para apresentar alguns dos resultados, principalmente na questão dos operadores booleanos, eu utilizei de diagramas de Venn. E os demais operadores, assim como os booleanos também, eles foram aplicados em diferentes bases nas diferentes áreas do conhecimento, né, para que não ficasse restrito a somente uma área e eu pudesse pegar bases de diferentes áreas para mostrar a aplicação dos operadores aqui no trabalho. Bom, o resultado e discussão, quando eu entrei um pouquinho na parte de lógica booleana, né, álgebra booleana, eu tive que trazer um pouquinho da contextualização também. Aí eu trouxe que ela foi criada por George Boole, posteriormente aplicada por Claude Shannon, né, mais de 100 anos depois, e que atualmente, né, na área da ciência da informação, mais precisamente em recuperação da informação, e que ela aparece para a gente ali nas bases de dados, representada pelos termos AND, OR e NOT. Em algumas bases de dados, há alguma diferenciação. Então, por exemplo, o NOT pode vir como AND NOT, ou esses três termos podem ser representados na forma de sinais. Então, o AND como um sinal de mais, o OR como um sinal de multiplicação e o NOT como um sinal de menos. Mas geralmente eles apresentam e aparecem dessa forma, né? AND, OR e NOT. Seriam operadores de busca booleanos. E eles estão disponíveis nas bases de dados científicas como conectores, né, para ajudar na construção dessa expressão de busca e fazer com que o pesquisador retorne aqueles resultados de uma forma mais assertiva, mais lógica. Bom, aqui eu trago para vocês um exemplo das aplicações com o diagrama de Venn, que eu apliquei os operadores booleanos, eu criei uma expressão de busca, e a parte pintada dentro do diagrama representa aonde está a recuperação de acordo com aquela expressão de busca. Então, por exemplo, educação, AND, aprendizagem, né, onde o AND vai obrigar o sistema a recuperar documentos que pagam exatamente o termo educação e aprendizagem juntos. E ali a parte que está pintada é a parte que corresponde à recuperação de documentos com essa expressão dentro da base de dados. Ali no caso, o professor ou docente, né, onde ele vai recuperar um dos dois termos. E o último caso, educação not EAD, onde ele vai recuperar documentos que falem sobre educação, mas que não tenham relação com o termo EAD. Agora, voltando um pouquinho lá no que eu falei para vocês anteriormente do pensamento aristotélico, eu trouxe também exemplos de expressões de busca baseadas nesse pensamento, né, proposto por Aristóteles há muito tempo. E essa expressão de busca é o exemplo de um raciocínio falacioso. Por quê? Porque para criar essa expressão de busca dita no exemplo, né, como víboras end sem veneno, a pessoa pensou o seguinte, o usuário pensou o seguinte: nem toda serpente tem veneno, ok, uma afirmação correta. A víbora é uma serpente, também é uma afirmação correta. Logo, as víboras podem ou não ter veneno, uma informação incorreta. Então, ela partiu de um particular para um geral, baseado no raciocínio indutivo, né, que consequentemente resultou numa expressão de busca falaciosa. Por quê? Ela vai pesquisar víboras end sem veneno. Ok, o end vai trazer um conector onde vai obrigar o sistema a recuperar somente documentos que tratem sobre víboras e víboras que não possuem veneno. O sistema, ele até vai entender esses dois termos e fazer algum ou outro resultado que tenha essas duas palavras, essas duas expressões ali no mesmo documento. Porém, a ideia por trás da pesquisa, né, com que o usuário pretende recuperar essas informações, ela é falaciosa. Então, ele não vai obter resultados satisfatórios. Por isso, o diagrama de Venn não tem nenhuma parte pintada. No caso das aspas ali no sem veneno, é um outro operador que pode ser utilizado junto com os operadores booleanos para garantir que esse termo não venha separado, não venha somente o sem ou só o veneno, e sim exatamente sem veneno nessa ordem. Então, partindo de um raciocínio falacioso, né, o usuário criou uma expressão de busca que é ineficaz.
E por isso a relação com o pensamento aristotélico de dedução e indução, até na hora que nós formos formular essa expressão de busca nas bases de dados. Depois eu trago um pouquinho, em outra sessão, de cada um dos operadores de pesquisa, para além dos operadores booleanos, operadores de proximidade, operadores de truncamento. E aí eu falo um pouquinho das aspas, o asterisco, parênteses, cifrão e outros também que não trouxe aqui agora por conta do tempo. Eu não vou conseguir explicar para vocês exatamente como cada um deles funciona, mas no trabalho, cada um desses operadores foi aplicado a uma base de dados, como é o exemplo da imagem na tela, que é o caso das aspas, por exemplo, na base de dados do AGE, onde eu utilizei aspas na expressão internet das coisas, garantindo que todos os resultados ali recuperados naquela base de dados traga exatamente o termo internet das coisas, não faltando nenhuma palavra e exatamente nessa ordem. E assim funcionam outros operadores para outros casos também. O asterisco para substituir o final de uma palavra, o parêntese como auxiliar na hora de montar uma expressão matemática, ali juntando expressões booleanas e condicionando o que vai ser resolvido primeiro ou não, e diversos outros operadores também que vocês podem conferir depois no trabalho escrito. Bom, como considerações finais, o meu problema de pesquisa, que seriam como funcionam os operadores de pesquisa utilizados em expressões de busca em bases de dados científicas, ele foi respondido. Eu trouxe os operadores de pesquisa, a aplicação deles e exatamente a descrição de como cada um deles funciona em diferentes bases de dados. E como as considerações, né, tiradas desse trabalho, eu pude perceber que o conhecimento ele está diretamente ligado ao desempenho. Então, um pesquisador que sabe como a base de dados funciona e também tem claro em sua mente como que essa expressão de busca pode ser melhor formulada para que seja lógica, né, para que seja coerente, e unir esses dois conhecimentos, isso vai afetar diretamente o desempenho dele ali nas respostas, nos resultados que ele vai trazer na base de dados. Essa variabilidade dos usos de formatos é importante também que o leitor, após o trabalho, tenha consciência de que em cada base de dados pode ser que alguns dos operadores apareçam de uma forma diferente. Como eu falei anteriormente para vocês, não pode ser o AND ou o mais, o asterisco pode funcionar de um jeito na base X e funcionar de outro na base Y. Então é importante que ele fique ligado que cada base de dados trabalha de um jeito e procure a aba de ajuda dentro dessa base de dados, que ela ali vai mostrar todas as possibilidades para que ele trabalhe de uma forma melhor ali. E que, consequentemente a isso, né, o pesquisador precisa sempre fazer uma reciclagem das suas estratégias. A mesma estratégia que ele utilizou no DOAGE não pode ser a estratégia que ele vai utilizar na Web of Science, que não pode ser a estratégia que ele vai utilizar na Scopus. Para cada base de dados, mesmo sendo a mesma pesquisa, às vezes você precisa utilizar de estratégias diferentes. Então, o pesquisador tem sempre que se estar reciclando para mudar a sua estratégia de pesquisa e alcançar um resultado mais assertivo e mais lógico. Bom, algumas das referências que eu utilizei aqui no meu trabalho de apresentação. O meu obrigado. Eu agradeço ao DESC por todos esses anos, a FAED também, que é um centro que me acolheu muito desde 2017, e ao SimLab, que é onde eu trabalhei por quase 4 anos como bolsista de iniciação científica e aprendi muito do que eu estou apresentando isso aqui para vocês hoje. Aqui estão os meus contatos também. É um assunto bem complexo, difícil de resumir em 15 minutos, então quem tiver interesse realmente no tema, pode acessar o trabalho depois que vai ficar disponibilizado no Pérgamo da UDESC. E é isso, agradeço a vocês, espero que tenha ficado um pouquinho claro por parte dessa apresentação, e é isso, pessoal, valeu, até a próxima.